Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você nesta manhã com o programa Cristo no Lar, através das ondas do Café FM 98.9. A alegria e a oportunidade, mais uma vez, nessa manhã, de estarmos meditando, refletindo, buscando acompanhar, viver, testemunhar o amor, a graça de Deus em nossa vida. E só faz quem abre a experiência da graça do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, nessa terça-feira, dia 20, vamos louvar, agradecer, bendizer a Deus por mais essa oportunidade que nós temos. Então, minha saudação a você de nossas comunidades, você de paróquias e cidades circunvizinhas, você internauta, você que está no seu veículo e está sintonizado na Café FM, que a graça, a bondade, o amor de Deus acompanhe. Nosso abraço especial a todos os nossos idosos, nossos enfermos. Amanhã é um dia da visita, do encontro, de levar a sagrada unção àqueles e aquelas nessa situação da enfermidade. Que a graça de Deus, que está sempre junto, não os falte também e os fortaleça sempre na missão, na graça e na presença de Deus. Muito bem, nós estamos já refletindo há alguns dias já sobre a importância da palavra de Deus. Já refletimos aqui sobre os livros da Bíblia, né? Todo esse compêndio, toda essa composição que tem a palavra de Deus. Meditávamos, passamos também na reflexão sobre a antiga comunidade judaica da Palestina, né? Como se desenvolveu, como se deu os canos assim chamados da Bíblia, né? Passamos também pela comunidade judia da Alexandria, que são escolas, né, judaicas, né? Teve essa sua importância, sua participação com a palavra de Deus. E os primeiros cristãos e o livro sagrado do Antigo Testamento. Então, o cristianismo, ele nasceu como um movimento religioso dentro do povo judeu. Jesus mesmo era judeu e não recusava os livros da Sagrada Escritura do seu povo. Além disso, os primeiros cristãos tinham ouvido Jesus dizer que ele não tinha vindo para suprimir o Antigo Testamento, mas para completá-lo. Essa passagem está no capítulo 5 do evangelista Mateus, versículo 17. Por isso, os cristãos reconheceram também como livros inspirados os textos do Antigo Testamento que os judeus usavam. Então não veio um suplantar o outro, anular o outro. Não, pelo contrário. É toda a história de um povo de Deus, onde Deus veio escolher um povo e na escolha desse povo começou a história da salvação, para revelar para nós, né? Então a palavra de Deus, ela revela o jeito de Deus e o jeito amoroso de Deus de comunicar para todos nós a missão, a palavra de Deus constituída, vivida a partir de uma experiência. Mas se viram em dificuldades. Deviam usar o cano breve da Palestina, com 39 livros, ou o cano longo de Alexandria, com 46 livros. São essas duas escolas, essas duas comunidades, que nós dissemos aqui já no programa passado, né? Comunidade da Palestina e comunidade da Alexandria. Então, por causa da perseguição contra os cristãos, o cristianismo se estendeu prioritariamente fora da Palestina, lá pelo mundo grego e romano, ao menos em sua redação definitiva, e quando nos livros do Novo Testamento se citava os textos do Antigo, né, mais de 300 vezes por aí, naturalmente se citavam em grego, segundo o cano longo de Alexandria. Era o mais lógico que os primeiros cristãos tomassem esse cano grego de Alexandria, porque os mesmos destinatários a quem deviam levar a palavra de Deus, todos falavam grego. Portanto, o cristianismo aceitou desde o começo a versão grega do Antigo Testamento com os seus 46 livros. Então, é essa dinâmica, esse caminho que vai acontecendo para que chegasse até nós a palavra de Deus como nós a temos e a conhecemos. Então, a reação dos judeus contra os cristãos, eles consideravam os cristãos como hereges, né, do judaísmo. Não gostaram nada que os cristãos usassem os livros do Antigo Testamento, né? Para piorar, os cristãos citavam precisamente o Antigo Testamento para justificar sua fé em Jesus de Nazaré. Além disso, os cristãos começaram a escrever novos livros sagrados do Novo Testamento. Tudo isso foi motivo para que os judeus resolvessem encerrar definitivamente o cânon de seus livros sagrados.
em reação contra os cristãos que usavam o Cânon Longo de Alexandria com seus 46 livros do Antigo Testamento. Todos judeus optaram pelo Cânon Breve da Palestina com 39 livros. Então veja que a questão da compreensão, do entendimento das escolas que assim trouxeram e fizeram chegar, né, a partir da cópia, né, de ter feito, copiar, né, a compilação assim chamada pelos monges da época desse texto da Palavra de Deus para que nós pudéssemos nos orientar. Então, os 7 livros gregos do Cânon de Alexandria foram declarados como livros apócrifos e não inspirados. Esta foi a decisão que os responsáveis do judaísmo no ano de 90, mais ou menos depois de Cristo, tomaram e proclamaram oficialmente o cânon judeu para os seus livros sagrados. Os cristãos, ou seja, nós cristãos por sua parte, e sem que a igreja resolvesse nada oficialmente, continuaram com o costume de usar os 46 livros como inspirados por Deus, né? Inspirados pelo Espírito Santo de Deus. De vez em quando, havia algumas vozes discordantes, até dentro da igreja, que queriam impor o cânon oficial dos judeus com seus 39 livros. Mas aí vem os estudos, vários concílios que a igreja realizou, fez, e definiram, né, colocaram como definitivo esses 46 livros, que são realmente livros inspirados e sagrados. Basta ter o contato com ele, meditar, refletir, aprofundar, que a gente vai percebendo, né, a seriedade, a responsabilidade e a inspiração que tem a igreja de acolher essa palavra de Deus. E essa palavra de Deus, que é a orientação que nós temos para caminhar para Deus, em comunhão com Deus, da vida em Deus. Então, quando acontece assim no ano de 1517, a Reforma, Martinho Lutero se separa da igreja e, entre as muitas mudanças, introduziu uma forma nova de igreja. Este esteve de aceitar o Cânon Breve do judeu da Palestina, ficando com 39 livros, né, para o Antigo Testamento. Algo muito estranho, porque era contrário a uma longa tradição da igreja que vem dos apóstolos. Os cristãos, durante mais de 1500 anos, contavam entre os livros sagrados 46 do Antigo Testamento. Sem embargo, Lutero se sentia importunado pelos 7 livros escritos em língua grega e que não ficavam e não eram da língua hebraica. Estranho, porque até então, esse tempo, aceitava, né, o livro, rezava o livro e depois, quando resolve separar-se da igreja, abandonar a fé, então acolhe aquela proposta antiga que vinha da parte dos 39 livros. Então, diante dessa situação, os bispos do mundo inteiro se reuniram no famoso Concílio de Trento e fixaram definitivamente o cânon das Escrituras em 46 livros para o Antigo Testamento e em 27 para o Novo Testamento. E muitas outras denominações começaram então a usar o cânon dos judeus, da Palestina, só com 39 livros. Daí vem a diferença entre as Bíblias católicas e não católicas, né? É simplesmente uma quantidade de livros que depois, a partir dessa decisão de separação, que vem de Lutero, Martinho Lutero, resolveram então adotar os cânones da Palestina e cânones da Alexandria. E aí a palavra de Deus, que tem a sua força própria, rompe todas essas barreiras, porque ela tem o poder de comunicar. Comunica porque é inspirada por Deus e vem de Deus. E aí compete ao ser humano, e aí é claro, né, os teólogos, aqueles que aprofundam, aqueles que estudam e vão tendo a sua compreensão, o seu entendimento, para não justificar, mas para acolher essa palavra de Deus e trazer a compreensão para nós. Por isso, a igreja sempre tem um magistério, na seriedade, na responsabilidade, na honestidade com a palavra de Deus, porque não pode falar aquilo que a palavra não fala. É preciso traduzir e levar aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra ensina. Então, já dizia algum entendido, né? A Bíblia, a palavra de Deus une e a interpretação dispersa, né? Porque aí vem as interpretações equivocadas, interpretações errôneas, que levam à não compreensão, ao não entendimento. Então, os livros canônicos, os 7 livros do Antigo Testamento, escritos em grego, foram causa de muitas discussões. A igreja deu a esses 7 livros o nome de livros deuterocanônicos, que é uma palavra grega, deutero, significa segundo. Então, a igreja declara que são livros de segunda aparição no cânon ou uma lista oficial do Antigo Testamento, porque passaram no segundo momento a formar parte do cânon, ou seja, do cânon da palavra de Deus, dos livros que assim o consideram. Então, os outros 39 livros do Antigo Testamento, escritos em hebreu, são chamados livros
protocanônicos. A palavra proto significa primeiro, já que desde o primeiro momento estes livros integraram o cano do Antigo Testamento. Então veja que a palavra de Deus é sempre uma maravilha, né? Quando você debruça sobre ela, quando você se dedica para estudar, para conhecer. E nós sabemos dessa deficiência, né? Que é pouco estudo, tem que buscar, tem que aprofundar, tem que estudar, tem que conhecer, para saber o que Deus diz. Porque senão uma comunidade se reúne, pode reunir em nome de si mesma, e não reúne em nome da pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que para nós a palavra tem certas exigências. Aí vem a teimosia, vem as manias, as coisas que pensam que são maiores e mais verdadeiras daquilo que é, e não é. Como nós já lembramos isso em muitas e outras oportunidades de programa. Hoje, uma vez que vale a opinião e não a verdade, então as opiniões estão aí. Mas o que vale é a verdade. E não é diferente com a verdade de Deus, e principalmente com a verdade de Deus, que é absoluta e tem que ser absoluta na vida de quem se diz ser cristão, de quem se diz acreditar em Deus, de quem se diz viver em comunidade. Porque a comunidade não é lugar de ascensão pessoal, não é lugar de ascensão de ideia. É o lugar do encontro com Jesus, que viveu a paixão, a morte e a ressurreição. Se entende isso, compreende e vive dessa forma, então realiza e cumpre a vontade de Deus. O contrário, não. O contrário são ideias soltas, são opiniões soltas e usa o espaço, que é o espaço sagrado, o espaço de Deus, para se realizar. E nós já sabemos muito bem, nós já conhecemos muito bem a palavra. O que importa é a mensagem, não o mensageiro. Então, viver em comunidade tem para nós esse desafio, diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina, diante de toda a história de mais de 2000 anos, de construção de uma caminhada, de uma construção para uma vida de encontro e dedicação e participação na comunhão com Deus. Nós celebrávamos no final de semana, e a liturgia nos levava à reflexão de um povo sacerdotal, né, que vive a sua experiência de fé, e cabe nos perguntar, a partir do Evangelho, Jesus olhar para a comunidade hoje, qual a comunidade que ele enxergaria? Qual é o retrato de comunidade que nós apresentaríamos para ele? E se fôssemos surpreendidos por ele chegar no meio de nós, qual seria a sua reação? Como foi no passado com aquela comunidade, é hoje e poderia ser hoje para nós, e o que nós iremos viver daqui para frente. Então é preciso estar muito atento para saber, viver a fé na comunidade. Estou vivendo a partir e à luz da palavra de Deus, ou eu vivo a partir do meu desejo, do meu querer, do meu pensamento, da minha interpretação, do jeito que eu acho que ser igreja. Igreja não é clube social, igreja é comunidade, comunidade de fé, comunidade que partilha a fé, que partilha a vida. E pode ocorrer que se pense, se ache que a igreja é um clube social, onde tem que realizar coisas que não competem, que não diz respeito para que a igreja realize, para que a igreja faça. Tudo é uma experiência da fé. Uma experiência verdadeira, autêntica, de quem se compromete, de quem não compromete, de quem busca viver, realizar, de quem não está nem aí para aquilo que é dado, para aquilo que é oferecido. Tudo é experiência de fé. Tudo vai e nos leva ao encontro de uma prática. Porque Deus não é uma teoria e muito menos uma ideia. Deus é uma pessoa. A pessoa de Jesus, o Filho de Deus, encarnado na história da humanidade. E que enviou a cada uma, para que assim, como o povo sacerdotal que nós recebemos de que fomos batizados, pudéssemos cumprir a missão. Porque a missão é de todos nós. E a missão que ele espera e que ele confia a cada um. Iludido, enganado, você, se pensar que Deus não chama você para alguma coisa na experiência de fé, de vida, de comunidade. Se ficar apático, ficar distante, de braços cruzados, pensando, Deus espera. Deus é paciente. Mas Deus também é justo, usa de justiça. A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus se iguala. Por isso é preciso que a palavra de Deus que chega até nós, nos ajude no compromisso, na responsabilidade, para que não sejamos somente um povo reunido, mas seja um povo que esteja unido em torno de, ou seja, de Jesus, o Filho de Deus. E não ficarmos como batizados, mas com as práticas pagãs, que não é coerente, que não compete à ação de um Deus encarnado na nossa vida, na nossa história, na nossa humanidade. E essa palavra que o céu tem para dar, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 43 a 48, que celebramos na liturgia desse dia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, vós ouvistes o que foi dito,
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Até aqui, meu irmão, minha irmã, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna, que é palavra dos céus, diz aí a mensagem musical que acabamos de ouvir. O amor de quem crê em Jesus não pode ficar limitado à pessoa da mesma família de Jesus ou do seu círculo de amizade. Se vocês cumprimentam apenas seus irmãos, o que fazem demais? Pergunta Jesus. Seria incompleto e estaria muito distante do modelo de amor que o próprio Deus nos amou e nos ama. Seu amor é universal, não é limitado. Ele não faz distinção de pessoas, de cultura, de credo. Para todos, sem exceção, Deus oferece os benefícios do sol, da chuva, do ar, da natureza, mesmo para quem não faz o bem. Os cristãos, à semelhança de Cristo, não podem deixar ninguém fora do alcance do amor, nem mesmo os que se tornam seus inimigos, se assim quem os tiver. Aos que perseguem ou os que dificultam o nosso caminho, também nas comunidades cristãs, muito natural, muito comum, Jesus recomenda a oração. Reze por aqueles que perseguem vocês. Embora Jesus disse, que vocês receberão 100 vezes mais, inclusive com perseguição, e dentro da própria comunidade cristã, que deveria ser o sinal da unidade da comunhão para ser coerente com aquilo que celebra a Eucaristia. Então, nosso amor deve ser absoluto e universal, semelhante ao amor do próprio Deus. Por isso nós vivemos em comunidade para aprender isso, ou que já deveria se aprender, já deveria se praticar para viver e ter coerência com o ensinamento, com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas vamos fazendo o caminho, porque o caminho só se faz caminhando. E assim caminhando, nós vamos vivendo, buscando, procurando realizar a missão que Deus deu a cada um e chamou a todos nós. Nossas celebrações de hoje, dia 20, terça-feira, 19 horas, Comunidade Monte Verde e Comunidade do Chalé. Amanhã, quarta-feira, melhor dizendo, dia 21, 19 horas, Comunidade São José, Divininho e São Francisco. E na quinta-feira, também às 19 horas, no dia 22, Nossa Senhora de Fátima, Santa Cruz e Palmeiras. Serão as celebrações que nós teremos. E na sexta-feira, 23, 19 horas, Caiana. E no sábado, Comunidade São João, aí no João Clara. E também Caiana, que são os padroeiros São João Batista. E demais comunidades, vamos avisando com o decorrer do tempo. E no dia 24, lá na Catedral, juntamente com o senhor Bispo Diocesano, celebração que teremos comemorando, celebrando o padroeiro da nossa diocese. Muito bem, estamos chegando aí ao final de mais um programa, na alegria do encontro, da vida, da partilha, e pedindo que Deus sempre nos dê a graça, a bênção necessária para bem viver e comungar o seu plano, o seu projeto de amor a respeito de todos nós, para que assim, nesse projeto, nessa comunhão, nós sejamos coerentes, praticantes, viventes, realizadores da vontade dele, através da sua igreja, para que o reino de Deus se realize e concretize aqui entre nós. Que a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você, seu dia, seu trabalho, sua família, sua saúde, e permaneçam sempre no amor, na graça de Deus. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.